Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Você sabia que, em pleno século XXI, mais de 1 bilhão de pessoas no nosso planeta vivem em condição de extrema pobreza? É um número chocante, quase inimaginável. Essa realidade é especialmente dura em certas regiões, como a África subsaariana e o sul da Ásia. Lá, uma combinação cruel de conflitos, instabilidade política e a falta do básico, como água potável e eletricidade, cria um ciclo vicioso de pobreza. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão e conhecer os 10 países que, segundo as projeções para 2025, terão os menores PIBs per capita do mundo. E não vamos usar qualquer dado, usaremos o PIB ajustado pela paridade do poder de compra, ou PPP. Esse indicador é muito mais preciso porque ele nos mostra o que o dinheiro realmente consegue comprar em cada país, refletindo o verdadeiro poder aquisitivo das pessoas. Vamos juntos entender as causas profundas dessa pobreza extrema e ver como ela impacta o dia a dia de milhões de seres humanos. Prepare-se, porque essa jornada vai abrir seus olhos para uma realidade que muitas vezes preferimos não ver. Começando nossa lista no 10º lugar, encontramos o Iêmen, com um PIB per capita projetado de apenas $1.996. Desde 2015, o Iêmen está mergulhado em uma guerra civil devastadora. Imagine acordar todos os dias sem saber se sua casa ainda estará de pé no final do dia. A economia, que dependia do petróleo, está em ruínas. A infraestrutura foi destruída. Hoje, mais de 80% da população, ou seja, 8 em cada 10 pessoas, dependem de ajuda humanitária para sobreviver. A pobreza extrema não é uma estatística, é a realidade diária para a vasta maioria dos iemenitas. Em 9º lugar, temos Madagascar. Com um PIB per capita de $1.979, a famosa ilha, conhecida por sua biodiversidade única, enfrenta uma batalha constante contra a pobreza. A economia depende quase que inteiramente da agricultura, mas essa agricultura é constantemente ameaçada. O desmatamento avança, ciclones tropicais varrem o país com frequência, e a falta de estradas e portos dificulta o escoamento da produção. O resultado? Grande parte da população vive na miséria, com acesso limitado a hospitais, escolas e até mesmo a comida, resultando em altos índices de desnutrição, principalmente entre as crianças. A 8ª posição é ocupada pela Libéria, com um PIB per capita de $1.882. A Libéria tem uma história rica, sendo a república mais antiga da África. No entanto, seu passado recente foi marcado por guerras civis brutais, que deixaram cicatrizes profundas. A economia, baseada na mineração e na agricultura, luta para se reerguer. A falta de infraestrutura básica e a instabilidade política constante são obstáculos gigantescos para o desenvolvimento. A pobreza extrema é uma realidade para a maioria, que vive com acesso precário a serviços essenciais de saúde e educação, limitando as oportunidades para as futuras gerações. Em 7º lugar na nossa lista está o Malawi, com um PIB per capita de $1.712. O Malawi é um país lindo, mas enfrenta desafios imensos. Sua economia é quase que totalmente dependente da agricultura de subsistência, o que significa que as pessoas plantam basicamente para comer. Uma seca ou uma inundação pode significar fome para milhões. Além disso, a falta de infraestrutura, os altos índices de desnutrição e a prevalência de doenças como o HIV/AIDS tornam o cenário ainda mais grave. Apesar dos esforços do governo e de organizações internacionais para melhorar a saúde e a educação, o caminho para sair da pobreza ainda é muito, muito longo. Chegando na 6ª posição, temos o Níger, com um PIB per capita de $1.675. O Níger enfrenta uma combinação de desafios única. É um dos países mais pobres e, ao mesmo tempo, tem uma das maiores taxas de natalidade do mundo. A economia gira em torno da agricultura e da mineração de urânio, mas ambos os setores são vulneráveis. A desertificação avança, engolindo terras férteis. A falta de infraestrutura é gritante e a instabilidade política é uma constante. A pobreza extrema é a norma, não a exceção. E a população sofre com acesso limitado a tudo o que consideramos básico, resultando em níveis alarmantes de desnutrição. Em 5º lugar, encontramos Moçambique, com um PIB per capita projetado de $1.649. Moçambique é um país de contrastes. Por um lado, possui reservas gigantescas de gás natural e outros recursos que poderiam gerar uma riqueza imensa.
Por outro lado, enfrenta uma insurgência violenta no norte do país, instabilidade política e é constantemente atingido por desastres naturais, como ciclones devastadores. Esses fatores travam o desenvolvimento econômico e social. A maioria da população vive da agricultura de subsistência e tem acesso muito limitado a serviços de saúde e educação, um ciclo difícil de quebrar. A quarta posição é da República Democrática do Congo, com um PIB per capita de $1.552. É um paradoxo doloroso. O país é um dos mais ricos do mundo em recursos minerais, como cobalto e cobre, essenciais para a fabricação dos nossos celulares e carros elétricos. No entanto, décadas de conflitos, corrupção endêmica e uma infraestrutura quase inexistente impedem que essa riqueza chegue à população. A grande maioria dos congoleses vive em extrema pobreza, com acesso mínimo a serviços básicos. O país tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, uma tragédia silenciosa que acontece todos os dias. Entrando no nosso top 3, na terceira posição, está a República Centro-Africana, com um PIB per capita de apenas $1.123. Assim como o Congo, este país possui vastos recursos naturais, como diamantes e ouro. Mas essa riqueza se tornou uma maldição. Grupos armados e milícias controlam as áreas de mineração, e a violência é constante. A agricultura, principal fonte de sustento da população, é praticada de forma primitiva. Faltam estradas para levar os produtos aos mercados, faltam ferramentas, falta tudo. A população sofre com índices altíssimos de desnutrição e o acesso a um médico ou a uma escola é um luxo para poucos. Na vice-liderança do ranking da pobreza, temos o Burundi, com um PIB per capita de $916. O Burundi é um dos países mais densamente povoados da África, com mais de 14 milhões de pessoas vivendo em uma área pequena. Mais de 70% da população depende da agricultura de subsistência para sobreviver. Mesmo assim, quase metade da população não tem comida suficiente. A falta de infraestrutura básica é chocante. Acesso à eletricidade e água potável é raro. A escassez de recursos naturais agrava ainda mais a situação, criando um cenário de luta diária pela sobrevivência. E no topo da lista, como o país mais pobre do mundo em 2025, está o Sudão do Sul, com um PIB per capita projetado de apenas $251. É um valor que mal dá para imaginar. Desde que se tornou independente em 2011, o país mergulhou em uma guerra civil brutal que deixou um rastro de milhões de mortos e deslocados. A economia, que depende quase 100% do petróleo, entrou em colapso com os conflitos. Mais de 60% da população vive com menos de $1,90 por dia, abaixo da linha da pobreza extrema. A fome é uma realidade constante, e a ajuda humanitária, por maior que seja, não consegue dar conta de tantas necessidades. Como vimos, esses 10 países, apesar de suas particularidades, compartilham desafios terrivelmente semelhantes: conflitos armados, instabilidade política, uma dependência perigosa de um ou dois recursos naturais, a falta de infraestrutura básica e um acesso quase nulo a serviços essenciais. A pobreza extrema nesses lugares não é apenas sobre não ter dinheiro, é sobre não ter oportunidades, não ter segurança, não ter as condições mínimas para uma vida digna. É crucial que a comunidade internacional, que todos nós, nos unamos para apoiar esses países. Não é apenas uma questão de caridade, mas de justiça e de humanidade. Precisamos ajudar a construir a paz, a fortalecer as instituições e a promover um desenvolvimento que seja sustentável e que, finalmente, inclua a todos. O que você achou desses dados? Qual a sua opinião sobre como a ajuda internacional pode ser mais eficaz? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. E se este vídeo te fez refletir, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e compartilhar com seus amigos. A conscientização é o primeiro passo para a mudança. Muito obrigado por assistir e até a próxima.